O barco, porém, estava já no meio do mar, agitando pelas águas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles, andando sobre o mar. E quando os discípulos viram andando sobre o mar, eles se perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Mas imediatamente Jesus com eles, dizendo: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E Pedro respondeu e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir até Jesus. Mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo e começou a submergir. Clamou dizendo: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus, estendendo a sua mão, se segurou-o e disse-lhe: ó, vós de pequena fé, por que tu duvidastes? Amém? Nós sabemos que essa passagem ela é bem conhecida, a qual nosso amigo discípulo Pedro, ele tem um momento de sobrenatural com Jesus, porque ele, vendo que havia passado os dias inteiros com Jesus, e quando Jesus ele se retira para orar, para clamar, para conversar com seu Pai, ele vai agora sair para clamar e deixando seus discípulos ali perto da embarcação. E nós sabemos dessa história que quando Jesus ele se termina a sua oração, seus discípulos andam pelo barco e é o momento que Jesus ele aparece. Só que no aparecer de Jesus, os discípulos se assustam, porque não conheciam Jesus, a presença do Senhor que já estava presente em direção a eles. E eu vejo isso, eu acho interessante que eles passaram o dia todo com Jesus, e quando Jesus ele se afasta e deixa eles só, quando Jesus ele se aponta e diante a eles acham que é o quê? Fantasma. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei o que está acontecendo na sua casa, que Jesus tem colocado você a teste, você tem pensado: Jesus me abandonou, Jesus ele me esqueceu. Mas não, Jesus ele estava a todo momento ali presente. Só que os discípulos estavam tão acostumados com Jesus em pessoa, lado a lado com eles, que quando o seu espírito se põe em posicionamento diante deles, eles não entendem que não é preciso de um corpo humano de Jesus presente. Mas se a presença de Jesus estiver presente ao nosso lado, independente do que acontecer, Ele não vai nos abandonar. E o que eu acho interessante é que ele olha e grita: olha, lá vem um fantasma. Olha lá um fantasma. E o interessante é que ele, sabendo que não poderia ser um fantasma, mas eles gritaram: olha lá o fantasma, lá vem o fantasma. E Jesus ele olha para eles e fala: ó, como assim? Eu conjecturando com as minhas palavras, como se você passou o dia inteiro comigo e não conhece a minha presença? Você não consegue sentir a minha presença? E o Pedro olha, e Jesus fala com Pedro e fala: não me conhece? Você não está lembrando quem eu sou? E Jesus ele Pedro ele olha para Jesus e fala: se é o Senhor. Ele ainda colocou Jesus à prova.
Se é o Senhor mesmo, o Senhor me faça ir diante ao Senhor nesse momento, sobre as águas. Ele poderia muito bem falar, vamos discípulos, remando o barco até chegar a Jesus, mas não. Ele preferiu viver o sobrenatural do Senhor. Só que no momento que ele vai sair do barco para encontro de Jesus, a sua direção está em quem? Jesus. Ao sair do barco. O barco quer dizer que você está onde? No momento de atribulação, no momento de uma aflição, e Jesus está te tirando da aflição, da peleja, da prova, para te encontrar com Ele e receber a vitória. Só que aí, Jesus, Ele olha e fala, vem, e Ele vai até Jesus. Só que chega no meio, Débora, do caminho, Pedro ele começa a ver a movimentação das águas. E Jesus ele fala comigo e com você que está na live nessa noite, que Pedro perde a visão do alvo. E no perder a visão do alvo, ele começa a olhar a adversidade. Porque as ondas começam a balançar e ele começa a ter medo. E o que acontece é que Jesus, ele estava diante de Pedro. Mas o Pedro ele começa a ter medo, porque ele tirou o alvo, a visão do alvo. E no tirar a visão do alvo, nós perdemos tanta oportunidade. Porque Pedro, ele perdeu a oportunidade. Pedro, ele foi o único homem na Bíblia que andou sobre o mar e parou no meio, porque olhou para a diversidade do balançado das ondas. Né, Débora? Tempestade. Exatamente. Ele poderia ter focado muito em Jesus, porque Jesus estava ali presente, mas ele preferiu focar na tempestade. Às vezes Deus ele te dá uma oportunidade ele te coloca em situações para você viver um sobrenatural com Ele, para você ter uma experiência de fé com Ele. Só que com isso você olha tanto para a dificuldade, tanto para as ondas, tanto para aquela luta que vem te atormentando dia após dia, que você não vê que à tua frente Jesus está ali parado esperando você tomar a tua atitude e andar. Entendeu? Às vezes Deus ele nos coloca em situações, porque Jesus ele estava ali o tempo inteiro. Ele nunca saiu dali. Se Pedro continuasse olhando para Jesus, que era o alvo, que era o foco, ele não teria afundado. Mas Pedro ele olhou pro redor dele, as águas, pro medo, pensando, eu vou afundar. Muitas vezes duvidando se Jesus permitiria que ele afundasse. E na nossa vida a gente também é assim. Deus fala, vem, a gente fica com medo. Senhor, mas e se acontecer alguma coisa? Se Jesus está te chamando e falando, vem, é para você ir, é para você focar nele, que ele vai tomar conta, que ele vai te fazer andar por cima das águas. Aleluia. Que ele vai te fazer andar por cima, ele não vai permitir que você afunde. Meu Deus. A única coisa que pode te parar é o teu medo. O nosso maior adversário é o nosso eu, é o nosso medo. O medo da gente errar, o medo da gente fracassar, o medo da luta matar a gente. Só que Jesus ele está falando, vem na minha direção, olha para mim. Ô glória. Olha só para mim que eu tô na direção. Aleluia. Muitas vezes a gente perde tanto foco. A luta vem para todo mundo. Ela vem para mim, para Priscila, para Débora, para vocês que estão assistindo a live. Ela vem para todo mundo. A gente tem medo, a gente é humano. Mas Jesus ele tá ali bem à nossa frente. E a gente precisa dar o passo. O passo é nosso. Jesus estava ali sobre as águas. Pedro colocou ele à prova. Foi,
deu o passo e parou no meio do caminho. Às vezes a gente tá passando por algo, chega no meio, a gente duvida. É onde a gente vê tudo dando errado, tudo indo para trás, e a gente ainda fala: Senhor, o Senhor não disse que ia fazer, o Senhor não disse que ia cumprir. Mas a gente não foi até o final, a gente não chegou ao nosso objetivo, a gente não continuou olhando para o nosso foco, para o nosso alvo. A gente parou no meio porque a gente se intimidou com as ondas balançando. Meu Deus. Em momento nenhum a Bíblia ela fala que enquanto Pedro andava, a água ficou calma. Em momento nenhum a Bíblia relata assim que enquanto Pedro andava, a água ficou calma. Não é porque Jesus está te chamando, não é porque Jesus garante que você não vai afundar que a água vai ficar calma. Meu Deus. Não é porque Jesus está te falando vem, que ele vai falar assim, você vai vir, mas não tem dificuldade no caminho. Você vai vir, mas é ser um mar tranquilo, não vai ser. Aleluia. Em momento nenhum a Bíblia fala assim, Pedro entrou subiu, foi na água e a água ficou calma. Não ficou. Com certeza a água estava balançando, as ondas estavam ali ao redor dele e ele estava sentindo medo, que foi o que ele fez parar. E na nossa vida também é assim. Na nossa vida também é assim. Jesus nos chama e muitas vezes a gente acha porque foi ele que chamou, vai ser fácil, vai ser um caminho tranquilo. Oh, aleluia. Muitas vezes a gente acha que vai ser um mar de rosas, mas tem as dificuldades. Tem as dificuldades. Só que basta a gente olhar para o nosso alvo e ir em frente, que a vitória é certa. Amém? Quer deixar uma palavra, Débora? Rápido, vou falar então. Só complementando o que elas falaram, quando a gente acaba parando nesse meio do caminho, quando a gente começa a ter medo, a olhar a tempestade, a gente começa a duvidar do Senhor. A gente começa a duvidar dele ter o melhor para as nossas vidas. E é aí que a gente começa a realmente afundar. Porque aqui fala, ele começa a afundar e ele fala: Senhor, socorre-me. E o Senhor estava lá o tempo todo e ele estende a mão. Ele estende a mão e pega Pedro e fala: homem de pouca fé, por que duvidaste? Pedro, eu estava aqui o tempo todo. Eu estava aqui, mas você continuou ainda. Não usou a sua fé. Você não usou do que eu te dei. Você não utilizou a ferramenta que eu te dei. Meu Deus! Às vezes o difícil é a gente usar um pouco da nossa fé. Se a gente usasse um pouco dela, talvez a gente pararia de olhar os problemas e começava a focar em Cristo. Então acho que hoje ele está perguntando pra gente: por que você continua duvidando do que eu tenho pra sua vida? Meu Deus! Porque você continua duvidando das promessas que eu fiz pra ti. Aleluia! O nosso tempo não é o tempo dele. O nosso tempo, talvez que a gente deseja algo, não é o tempo que ele decifrou para nós. E é por isso que às vezes a gente tem duvidado. Só que ele fala: por que você duvida ainda? Eu tenho algo para ti, eu tenho um caminho para ti, eu tenho um caminho determinado. Glória, só basta você seguir a ele. Tu és santo, Deus. Pedro só tinha que chegar a ele. Mas por causa da fé dele, ele afundou. Mas ele só tinha que chegar. Meu Deus. Talvez nem era um caminho longo, talvez um pedacinho que ele andava. Mas aí ele começou a olhar para o lado, começou a olhar. Então acho que o Senhor tem falado: por que você continua duvidando ainda do que eu tenho para ti? Meu Deus! Por que você tem duvidado do sobrenatural? Por que você tem ainda olhado para o material, olhado para as pessoas ao seu redor, criado expectativa em pessoas? Porque a gente costuma criar muita expectativa nas pessoas, a gente se frustra. Só que a gente esquece de criar expectativa em Jesus, em quem está em cima da água com a gente. Meu Deus, é muito forte, então, Jesus. quando a gente, como elas disseram, a gente foca em Cristo, a gente fixa o nosso olhar, a gente não é mais avante, porque o nosso caminho é pra frente. Meu Deus. Olha, aleluia. Jesus está falando, irmão. Irmãos que estão na live, não
Não desista daquilo que Deus colocou na sua mão. Não desista, não pare porque alguém falou: ah, você não canta bem, você não prega bem, você não sabe orar, você não tem uma boa oratória. Mas você tem um Jesus que te dá oratória, que te ensina a orar, que te ensina a pregar, que te dá sabedoria para você adorar Ele, independente se você tem garganta boa ou não. Se você tem ou não um titular, você é uma cantora, você é um pastor, você é uma missionária, não. Deus está chamando aquele que tem disposição para fazer o ID, porque nós precisamos de ter pessoas no caminho do Senhor. Nós precisamos chamar gente que precisa conhecer o amor de Deus, conhecer um Deus que promete e cumpre sobre as nossas vidas. Eu acho interessante o que a Débora estava falando, que nós colocamos expectativa em pessoas e nós nos frustramos tanto e depois nós questionamos com o Senhor. Oh Deus, o Senhor falou que ia fazer, Deus, o Senhor não cumpriu, o Senhor não realizou, mas a gente colocou tanta expectativa em alguém que talvez, ou pensar em realizar aquilo que eu e você sonhamos, nos frustramos, nós deixamos, nós paramos no meio do caminho. Mas o Senhor está dizendo nessa noite pra gente: não para no meio do caminho. Não deixa as ondas, não deixa a tempestade te fazer parar de você vivenciar o sobrenatural de Deus. Tô sentindo a presença do Pai nessa noite. Não deixa a tempestade te parar, não, meu irmão. Não deixa as ondas te desanimar, não deixa as ondas te impedir de você viver o novo de Deus. Viver as promessas que Deus tem para sua vida. Viver as promessas que Deus tem para sua casa. Tem gente que tem uma vontade de casar, tem gente que tem uma vontade de ter família, mas por causa de uma palavra parou no meio do caminho e desistiu. Por causa de uma palavra de quem não viu o que você passou para chegar onde você chegou. Mas não deixa a tempestade te parar. Glória. Não deixa. Fica o seu olhar pro alvo. Deixa que o seu alvo resolva por você. Deixa o seu alvo pelejar, guerrear, batalhar por você. Homens na terra não resolvem o que Deus pode resolver. Porque para nós é impossível alguém andar sobre o mar, sobre as águas. Mas para o teu alvo é possível você andar sobre as águas. Que você possa receber essa palavra do céu para o teu coração. Que Deus, Ele possa hoje fazer que essa palavra vai remoendo no teu coração. Que ela possa te despertar para você não parar no meio do caminho. Para que você não deixe de vivenciar aquilo que Deus tem para você. Não deixe os seus sonhos frustrarem porque alguém diz que você não vai fazer faculdade, que você não vai ser ninguém na vida. O único que pode dizer o que você vai ser ou não vai ser é Deus e você mesmo. Confia no seu potencial. Confia na sua pessoa, na sua convicção, na sua aleluia, no que você pode e consegue desenvolver. No seu futuro, quem cuida é Deus. Amém. Do seu presente, quem cuida é Deus. Amém. Do seu passado, quem cuidou foi Deus. Verdade. Nós ouvimos um louvor que fala: sobrevivi adorando, sobrevivi confiando. Você sobreviveu no passado confiando e acreditando no Senhor. Não deixa o seu presente não vivenciar o que você vivenciou. Nós estamos passando ainda, mas nós passamos por um momento tão crítico da Covid. E se você está aí hoje assistindo essa live, é porque Deus, Ele te fez sobrevivente. É verdade. Agradeça por esse momento. Que Deus possa te abençoar.
Amém. Era pra ser uma live só de louvor. É verdade. Só de louvor. Mas Deus sabe que você entraria e precisaria de uma palavra de conforto para sua alma. Amém. Que Deus abençoe, viu? Alguém mais para falar, gente? Não. Vamos orar para agradecer ao Senhor por este momento. Amém? Débora pode ficar à disposição. Fazer orações final, Débora. Amém. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pelos louvores, pela palavra. Muito obrigado pela tua manifestação aqui conosco. Deus, eu creio que o Senhor, assim como palestrou nos nossos corações, o Senhor tem falado na vida de quem está nessa live. Deus, eu peço, Senhor, agora que visite o coração de cada um. Visite, o Senhor conhece a situação, o Senhor conhece o íntimo, o Senhor sabe o que cada um está passando. Então visita, faça segundo a tua vontade. Façam eles reconhecer quem é o Cristo, quem é o Senhor que tem agido na vida deles. Deus, abençoa cada vez mais. Não nos deixe que a situação, que a tempestade venha tampar a nossa visão, venha deixar que a gente pare no meio do caminho e que a gente venha desacreditar das promessas do Senhor. Mas faça reconhecer que à frente do caminho tem um Cristo, tem alguém esperando pela gente e tem alguém que vai garantir a vitória. Aleluia. Deus, eu te peço, abençoe as nossas vidas, abençoe a nossa noite, abençoe a nossa semana. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Cláudia, Deus abençoe a sua vida, da sua casa. Nossa, você chegou no final, amada. Chegou no final. Mas eu vou deixar salva a live para vocês estarem assistindo e compartilhar, para Deus falar com outras pessoas. Amém. Deus abençoe. Amém? Fique na paz. Toma, nós já vamos encerrar assim, peraí. Peraí, que eu vou encerrar. Peraí. Cancela. Pode encerrar?